Só quero que fale com o professor Francisco depois. Quem apareceu um ausente lá. A hora que aparecer para vocês as notas, quem não fez, deixa eu deixar vocês no mudo, senão vocês não conseguem me ouvir. Como vocês estão chegando agora, pessoal, vocês não estão manjando algumas pessoas muito, né, do AVA, é uma questão de adaptação. Algumas pessoas vão ficar com ausente lá, mesmo tendo feito o trabalho. E aí vocês vão procurar o professor Chiquinho. E por que isso? Ele vai me mandar depois uma lista. Existem algumas pessoas lá no meu relatório que estava assim, não finalizado. Então a pessoa fez o exercício, mas não apertou lá para enviar. Não sei o que aconteceu com essa pessoa. Acho que aconteceu lá em Itapecerica, que eu dou aula, eu sou coordenadora em Itapecerica, aconteceu com os 4. Em Taboão aconteceu também com algumas pessoas, eu não lembro quantas. Tiveram um monte de lista, eu dou aula para 10 turmas, então vocês imaginam se eu vou lembrar. E aí, então, se aconteceu, não se apavore, se tiver escrito ausente lá, não se apavore, só chamar o Chiquinho e falar, Chiquinho, professora, o trabalho da professora Marisa está como ausente, a avaliação dela está como ausente, e aí ele vai marcar as pessoas, vai me mandar tudo de uma vez. Aí eu vou passar ou um exercício extra, ou se você for lá e verificar que você não enviou, envie, que ainda dá tempo. Como vocês são calouros, né? Vocês são nossos bebezinhos, então a gente trata vocês assim, sem brigar muito, né? Aí conforme o tempo vai passando, vocês vão provando um pouco do veneno, porque direito é prazo, mas esse começo aqui a gente entende que vocês estão numa adaptação. Então, depois dê uma olhada lá no portal do aluno de vocês, vai estar lá a metodologia, clica e vê se aparece lá a nota de vocês. Se já tiver subido a nota, bem. Se não, o sistema ainda está com delay, né? Ainda está cansado, está tudo funcionando assim meio no vamos que vamos, né? Mas enfim, se alguém não fez ou se alguém fez e está como ausente, então relate lá para o Chiquinho, que ele vai fazer uma lista e vai me passar. E aí a gente vai tratar caso a caso aqui, como que nós vamos resolver a vida de vocês. Importante para nós é o estudo de vocês, né? Vocês vão ver que o menos importante para a vida profissional de vocês é a prova. O mais importante é como vocês estudam, se vocês estudam mesmo, né? Porque prova vai passar tanto aquele que tira 10 como aquele que tira 6. O que vai fazer diferença é o quanto essa pessoa estudou, o quanto ela internalizou aquele conteúdo, não é? Porque às vezes você pode não estar num dia bom, às vezes você é um aluno estudioso, esforçado, mas chega no dia da prova, você não está no dia bom. Então, às vezes não dá para medir, mensurar o seu desempenho na prova. Eu acredito muito nisso. Ou então aquele aluno que vai lá, cola a prova inteira e tira 10. Para que serve esse 10 dele? Será que é para me enganar? Ele não vai me enganar, né? Porque para mim tanto faz, né? O importante para mim é o que você estuda. Então, já peço desculpa para vocês por esse ocorrido aqui, mas eu já tinha percebido que vocês são uma turminha fiel, todo mundo santista nessa sala, então não iam me abandonar assim, né? Não iam me largar aqui sozinha. Sozinha não, eu estava com o Marcelo aí, eu ia dar aula exclusiva para ele, aqui eu ia buzinar até. Vamos lá, eu vou tentar aqui projetar a telinha para vocês. E hoje vai ser bem light, hoje nós vamos somente passar as questões aqui de metodologia da apostila, comenta alguma coisa, vocês, por favor, daí do outro lado, não durmam, porque é bem monótono, né? É monótona. Não sei vocês, né? Mas quando você começa a ler essa apostila aqui, ela é bem filosófica, né? Ela viaja na maionese, e aí você vai para a próxima sessão, você acha que vai falar de alguma coisa diferente, está falando a mesma coisa, do mesmo método, do construção do conhecimento. Então parece que a gente fica sempre no mesmo assunto, sempre no mesmo assunto. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas aí eu venho e trago uns toques aí de direito penal para a gente poder fazer uma aplicação do nosso estudo. Vamos combinar assim, senão vocês vão dormir na aula, e não é o que eu quero, né? Vamos lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida,
me fale, tá? Estou projetando na tela aqui para vocês o questionário. Já? Oi, pois não. Desculpa interromper. Já está disponível no Alva essa apostila, né? A apostila, sim, essa aqui, peraí. Você vai lá, quem é que está falando? Desculpa, que eu não consigo ver aqui. É o Lucas. É porque eu só tenho acesso a partir de quinta-feira. Ah, sim, Lucas, essa aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem. Você vai lá, Perfeito. você entra no AVA, vai estar escrito assim, livro único. Cada uma das disciplinas que você tem, Lucas, vai... Molhei minha apostila. Cada uma das... Era um lenço umedecido que estava aqui. Cada uma das matérias que você tem, Lucas, vai ter um respectivo livro único, tá? Então, esse vai ser a base do seu estudo. O ideal é que você faça o estudo da apostila para você se sintonizar no que o professor está falando aqui. Porque, principalmente no primeiro semestre, a gente fica mais perdido que barato em galinheiro. Então, você lendo a apostila, eu estou falando aqui, você, opa, já sei do que a Marisa está falando aqui, tá? E cada aula é uma respectiva sessão. Então, acompanhem lá a apostila, dá tempo de você se sintonizar aqui numa boa, tá? Conte com a gente. Obrigado. Deixa, então, voltar na... Ixi, gente, peraí que eu liguei o WhatsApp aqui para jogar para o Francisco a tela, aí já começa o povo me chamar aqui. Pronto, agora sim. Desculpa. Projetar. Então, olha só que legal. Domingão, estava aqui preparando aula para vocês, e aí eu pensei assim, né? Olha como eu sou inocente. Eu pensei, vai ter algum botãozinho no AVA que eu vou clicar e vai aparecer esse relatório inteirinho com as questões, inclusive com a resposta certa. Que legal, né? Eu imaginei isso. Não, pessoal. Tive que pegar matéria por matéria que eu ministro, por exemplo, metodologia foi uma delas, entrar lá como se eu fosse aluna e responder as questões para no final ver quantas que eu acertei. E aí, já se não bastasse isso, exagerada do jeito que eu sou, eu coloquei 20 questões. Não sei o quanto que os outros professores colocaram, né? Geralmente colocam 10, colocam menos. Eu coloquei 20. Então, uma por uma eu tive que responder, recortar e jogar no Word, recortar e jogar no Word. E aí, pessoal, vem tudo desconfigurado. Eu consegui configurar alguma coisa. Oi! Tinha 19. Isso, porque uma era fora. Uma era fora. Professor. Oi, fala. Que nota você tirou? Então, calma, jovem, eu já chego lá, porque vai ver a merda que foi. Eu estou preocupada com a minha, cada pro, eu sei que ela está em cima. Tinha 19, eu já ia mentir falando que eu tirei 20, ainda bem que vocês falaram aí, já fiquei vermelho. A escuta é, um por um eu lá doava, recorta e cola, e xingando minha mãe, né? Falei, mas eu fui uma filha de uma Xuxa mesmo, porque, putz, um por um e ainda tinha que caçar a resposta. Aí eu fiquei imaginando meus aluninhos, na hora que eles foram responder isso, devem ter ficado putos da vida, né? 20. Aí, acho que das 20 eu devo ter acertado na umas 6, 8. Não sei dizer. Mas fiquei brava de ter que ficar pegando uma por uma, né? Aí, o que acontece? Na hora que vem para cá, deixa eu ativar o mudo de vocês novamente. Na hora que eu venho para cá, para nossa... aqui para o Word, que eu vou projetar, e depois eu vou colocar isso para vocês lá no AVA, tá? Na hora que eu venho para o Word aqui, ficou essa telinha azul no fundo aqui, azul e cinza. Eu não consegui tirar, mas vamos que vamos. Se dá, até dá para tirar, só que desconfigura tudo. Eu já tinha configurado, falei, quer saber? Deixa esse azul aí no fundo, que dá até uma ilusão que tá bonitinho. Vamos para as questões, então. Vou falar, elas estão na apostila, eu tirei elas da apostila, e aí eu vou comentar interpretando para vocês aqui, tá? Professora, eu não sei qual que eu respondi, então entrega para Deus aí, porque eu não achei o relatório que mostra o que cada um respondeu. Só veio para mim o resultado. Por exemplo,
O fulana tirou 9,5. Aí eu arredondei para cima. Fui arredondando para cima. Aí, tirou 5. Aí, não, tirou 5 e uns quebradinhos. Arredondei para cima. Mas dizer qual que você acertou, qual que você errou, eu prometo para vocês que lá no final de semana, agora que vai ter até um feriadinho sexta, eu vou virar esse AVA para achar, porque eu não achei, gente. Não achei. Então, meu AVA é um pouquinho diferente do de vocês, mas eu não achei. Procurei, mas não achei. Vamos lá. Aí eu daria, na verdade, o resultado da prova. Mas entrega para Deus. Eu acho que ninguém ficou com nota baixa. Vamos embora, porque ainda tem bastante ponto que a gente pode ter nas nossas... Dá licença, só um pouquinho antes de você entrar. Você lembra que página que está da apostila, o questionário? Não, esse questionário fui eu que fiz, na minha cabeça. Eu pensei que era da apostila. Beleza. Não, eu recortei e colei, Helena. Eu peguei assim, uma frasezinha aqui, uma frasezinha ali, cortei e colei. É da apostila. As frases eu tirei de lá, mas não é respectivamente o questionário, tá? Não, beleza. Obrigada, Pro. É by Marisa, esse aqui. Então, deixa eu... Vamos lá. Cadê? Agora vamos. Agora vamos engatar a quinta aqui, a quinta marcha e vamos. Olha lá. Questão 1. A metodologia pode ser compreendida como caminho, o percurso percorrido para a construção do conhecimento ou para a realização de algo. No âmbito acadêmico, metodologia nem sempre tem o mesmo significado, podendo ser compreendida de duas formas. Pode significar o estudo dos métodos ou também o método e procedimento dele decorrentes. Essa partezinha aqui, essa frasezinha, eu recortei e colei da apostila e o nosso autor está tomando essa como verdade, é verdade, verdadeiro. A metodologia nada mais é do que o caminho para se chegar ao conhecimento, né? A metodologia pode ser compreendida como o caminho, o percurso percorrido para construção do conhecimento? Sim, nós sabemos que o conhecimento ele é processual. Nós percorremos um caminho para chegar nesse conhecimento. E no âmbito acadêmico, nem sempre tem o mesmo significado, podendo ser de duas formas. Aí pode significar o estudo dos métodos, ou também o método e os procedimentos dele decorrente. O método, pessoal, nada mais é como o veículo que te leva ao conhecimento. Esse é o estudo dos métodos. E dentro da metodologia, cada hora que a gente estiver tratando uma forma diferente de criar o conhecimento, nós vamos chamar de método. Essa frasezinha aqui, tirada da nossa apostila, ela é uma verdade. A metodologia nada mais é do que o caminho para a construção do conhecimento. Então, verdade. 2. O método científico pode ser considerado o caminho para construir o conhecimento científico? São etapas do método científico. Aí, etapas. E aqui eu já faço um gancho lá do meu Forms. Observação, problema, que é a problematização, informações referenciais, hipóteses, predição, experimentação e análise. Aqui. Então, olha só, quando ele fala que a metodologia pode ser considerada o estudo dos métodos, olha esse método aqui de se aplicar ao conhecimento. Ó, conhecimento qual? Conhecimento científico. Vamos relembrar que a construção do nosso conhecimento, ela pode vir de várias formas, de várias vertentes. Aí nós trabalhamos 3 delas. Tem muito mais, mas nós trabalhamos 3 a princípio. O conhecimento filosófico, né, que vem dos primórdios lá da Grécia Antiga, que afastam os mitos e eles vão só para a razão
né? Eles querem que tudo seja explicado pela razão. Não tem formas ocultas, obscurantismo. Eu quero achar a razão através da reflexão. Esse é o método filosófico, desculpa. Temos o senso comum que é aquele que a gente chama de empírico. É o senso comum, aquele conhecimento aprendido de geração em geração, que nunca foi testado, nunca foi provado, mas nós acreditamos piamente que aquilo lá seja verdade. Mas comprovação científica não tem, né? Comprovação científica ainda não tem. Porque para ter comprovação científica, precisa passar pelo método científico aqui para ver se cura mesmo. Né? É aquela história, né? Eu não vou entrar para seara política, nem seara de partido político, porém, qual que era a briga da história da tal da cloroquina? Será que a cloroquina funciona? Será que qualquer um pode dizer que cloroquina funciona? Eu, advogada, posso dizer? Não, porque eu preciso do conhecimento científico na área, né? E para ter esse conhecimento, para sair do senso comum, ouvir dizer que funciona, precisa passar pelo método. E o método vai começar com a observação, né? Quando fala, sem ainda ter um teste eficiente publicado na comunidade científica, só tem por enquanto a observação. Ouvi dizer que está funcionando aqui. Mas vejam, até chegar à comprovação científica, não passa de senso comum. O senso comum é aquele que não foi provado. Outro exemplo de senso comum, né? Que eu trouxe em sala de aula para vocês. É o tal da garrafa de água em cima do registro de luz. Todo mundo acha que a garrafa de água em cima do registro de luz baixa energia, mas ninguém nunca testou isso, não passou pelo método científico para poder haver uma comprovação objetiva. Então, essa é a linha divisória. E quando essa questão fala assim, o método científico pode ser considerado o caminho para construir o conhecimento científico. Por que ele é o caminho? Ele passa por algumas etapas. Olha a etapa aqui do método. Observação, problema, informações referenciais, hipóteses, experimentação e análise. Vamos revisar cada uma delas aqui? Olha só. Aqui, vamos pensar que a gente está fazendo o nosso TCC já. Pedi para vocês fazerem uma pesquisa científica lá, para vocês fazerem a pesquisa científica, não, para vocês só identificarem o tema. Inclusive, alguns aluninhos me abordaram, professor, é para fazer uma pesquisa? Não, era só para vocês abordarem o tema, porque nas próximas aulas, talvez na próxima aula eu já passe para vocês um exercício para vocês fazerem, mas eu que vou passar o tema. Então, eu quero só que vocês comecem a escrever. Mas vejam, olha só como que funciona o método científico. Vamos pensar naquele forms que eu pedi para vocês fazerem, que era para entregar até dia 21, né? Uma coisa assim. Vamos pensar naquele forms lá. Eu queria que vocês identificassem o tema que vocês pretendem escrever durante a faculdade, né? Para vocês começarem a pesquisar. Primeira coisa, eu preciso da observação. Olha só, eu acabei de dar o exemplo para vocês de uma observação que está na moda e que está todo mundo falando, a cura do coronavírus, né? A cloroquina. Observei e há relatos de que existe a cura pela cloroquina mais a azitromicina. Observei só, vejam, ainda não provei nada. Para começar, então, a fazer o estudo científico, é claro que essa é da área biológica, não tem nada a ver com a gente, mas aí a gente já observou essa possibilidade de pesquisa, né? Nos interessou, vamos lá ver se você passa nos testes, nos crivos científicos para dizer que existe
comprovação científica da cura por esse medicamento, que ele não vai trazer mais pior do que melhor, etc., né? Mas, trazendo aqui para o nosso mundo jurídico, vamos pensar num outro tipo de observação, né? Vamos pensar numa observação aqui. Estou lá assistindo televisão, e aí eu verifico, né, uma reportagem na televisão, naquele jornal que só falta sair sangue em volta da televisão. Uma pessoa que matou o filhinho, né, matou, jogou no rio, e aí ele foi ouvido na audiência de custódia e foi liberado logo em seguida. Então, qual que é a observação que eu tenho? E eu quero falar sobre isso no meu TCC, eu quero dominar esse tema, né? Eu vou observar aqui a eficácia. Não, eu vou falar aqui na observação sobre as prisões no Brasil. Poxa. E aí, né, já vira uma tia lá do nosso lado, assim, já fala assim, fulano, você tá fazendo direito, né? E só o fato, gente, de vocês pisarem na faculdade de Direito no primeiro dia do primeiro semestre, para os parentes, vocês já são advogados, inclusive vocês são advogados especialistas em todas as áreas, todas. Então, vão vir as perguntas mais escabrosas para vocês, e se vocês não responderem, já vão olhar assim, principalmente parente, né? Já vão olhar e falar, tipo, não sabe nada, não está estudando nada. Então, preparem-se. E aí, está sentado lá no sofá da sala, assistindo a televisão, e aí está falando da ineficácia da prisão. E aí, sua tia vira e pergunta a sua opinião, e você fala, poxa, mas eu estou no primeiro semestre, eu nem vi direito penal na minha vida. Será que essas pessoas absolvem a gente? Não, acham que a gente tem que saber. Prisão no Brasil. Quero falar sobre esse tema, já que minha tia está me interrogando e eu não sei, despertou em mim a necessidade de falar disso. Vamos problematizar isso, e essa problematização gerou um problema que teve gente que estava querendo se jogar de um pé de couve no final de semana por causa da tal da problematização, que não sabia o que era isso. Problematização, pessoal, nada mais é do que você fazer uma pergunta para o seu tema. O que eu quero com isso? Eu vou falar de prisões no Brasil? Para quê? Onde eu quero chegar? O que eu quero explicar? Eu posso falar aqui, eu posso problematizar da seguinte forma. Eu posso falar assim, da eficácia das prisões no Brasil, ou eu posso falar da falta, né? Opa, pulou aqui. Brasília? Brasil. Posso falar aqui da eficácia, se as prisões são eficazes. Eu posso falar eu posso falar aqui, deixa eu pensar aqui, da eficácia, eu posso falar do número de presos, da falta de vagas. Vejam, na problematização, eu vou falar de alguma coisa com o meu tema. Eu quero chegar em algum lugar, eu quero tornar meu trabalho interessante. Imagina só que você quer falar de prisão, você chega lá no seu trabalho e só explica os tipos de prisão que existem, né? Existe a prisão cautelar, dentro da cautelar tem uma preventiva, temporária, tem uma prisão decorrente de sentença, só explica. Não, dentro da sua pesquisa científica, a problematização significa para você falar algo mais. Você tem que falar aqui, explicar, por exemplo, o porquê as pessoas saem na audiência de custódia. Vamos fazer essa problematização aqui. Problema. Porque as pessoas, mesmo presas em flagrante, são liberadas, né? São liberadas na audiência
Íncia de custódia. Olha como o nosso trabalho já ganhou uma outra cor, né? Já ficou mais legal. Eu vou falar das prisões, mas eu vou explicar alguma coisa. Então, quem começa a ler meu trabalho, já vai ler meu trabalho buscando essa resposta aqui da problematização. Eu estou dando um mistério aqui, eu vou fazer uma novelinha do meu trabalho. Informações referenciais. Onde nós vamos buscar? Quais são as referências? Onde eu vou achar prisões? Vou mostrar aqui a luz da minha biblioteca. Vocês estão me enxergando aqui, galera? Deixa eu ver vocês aqui. Opa, já tem 26 pessoas me assistindo. Se alguém tiver dúvida, já fala. Ó, aí eu já estou aproveitando para a gente retomar a matéria. Vamos lá, então eu quero falar de prisão. Deixa eu baixar aqui a tela para mostrar para vocês. Vamos buscar aqui, estou falando de informações referenciais, lá para o meu TCC. Imagina que se a gente está na biblioteca da faculdade, ou, quem não sabe ainda, me fala que eu ensino, busca na biblioteca virtual. Vocês têm a biblioteca virtual aí à disposição. Ó, onde eu acho prisões? Primeiro tem esse livrinho aqui, ó, do Nestor Távora, Processo Penal. Vai ter prisão aqui. E livro de direito bom é livro de direito que para em pé. Façam um teste aí se o livro é para em pé. Ah, bom. Outro livro. Aqui, Manual de Direito Penal. O que mais? Ah, tenho mais um livro de processo penal. Renato Brasileiro. Faz o teste para ver se ele fica em pé. Deixa eu pôr aqui pro ladinho. Acho que tá bom, né? Deixa eu ver se tem mais um. Cadê o Avena? Avena. Nossa, cabe dentro da mochila tudo isso? Cabe! Só que você tem que carregar nos braços assim, mas tem que balancear. Senão você vai ficar que nem o Francisco, parecendo um corneto, assim, ó, com as perninhas fininhas, né? Não sei se vocês já repararam. Não fala isso pra ele, tá, gente? Deixa eu ver. Tá bom, né? Falou que você tá só o batom hoje. Hã? Gente, Francisco disse que você tá só o batom hoje. O Francisco falou, mas sabe o que acontece? Esses dias eu estava dando aula aqui, e aí eu fui ver a gravação, e eu tava parecendo a loira do banheiro, que branca, assim, parecendo um papel, não sei por quê, porque eu sou coradinha, pessoalmente, mas eu tava muito branca. Falei, deixa eu passar um batom para ver se dá uma melhorada no aspecto aqui, né? Ninguém merece também, né? Ó, vamos voltar lá. Deixa o Francisco, né, gente? Vamos falar de coisa boa. Francisco, não. Ele já trollou a gente no começo da aula. Ó que informação referencial. Tá bom para começar a nossa informação referencial? É isso aqui, ó. Eu vou buscar o estado da arte. Quem leu a apostila viu isso. Estado da arte. Ou seja, o que já estão... Peraí, deixa eu colocar um em um aqui no chão, senão eu vou ter minha coluna quebra. Deus é pai. Eu gosto de direito penal, não sei se vocês repararam. Eu vou falar, então, do estado da arte. Olha só, o que é estado da arte? Esse meu tema, prisões no Brasil. Por que as pessoas, mesmo presas em flagrante, são liberadas na audiência de custódia? O que esses livros já estão falando acerca desse tema? O que já existe preparado acerca desse tema é o estado da arte. O que já existe escrito? E isso a gente vai buscar onde? Nas informações referenciais. O que eu tenho aqui de informações referenciais nos livros, né? Eu tenho os autores Guilherme de Souza Nutti, eu tenho o Renato Brasileiro de Lima. O que mais que eu tenho ali? Eu tenho Sanches. Vocês veem que eles são meus íntimos, que eu chamo até do apelido. E o outro, o Avena. Eu tenho Norberto Avena. Ó, eu vou consultar, então, no primeiro momento, vejam só essa etapa do estudo científico. Eu vou consultar essas informações referenciais para eu estudar prisão. Preciso ler o capítulo inteiro, professor? Preciso ler o livro inteiro? Não. Você vai ler o capítulo referente às prisões penais. E dentro do capítulo referente às prisões, o que está
escrito acerca da audiência de custódia, né? Para quê? Para eu já ter um referencial acerca da problematização. Beleza. Na problematização, aqui, na próxima, nós vamos buscar, continuando, estou só aqui, pessoal, fazendo com vocês uma demonstração aqui do método científico, se a gente fosse falar de prisões, tá? Todo mundo captando aqui. Hipóteses. Nessa hipótese aqui, nós vamos responder, nós vamos fazer alguns questionamentos, e a hipótese, ela tá junto com a predição, para ficar mais curta aqui a história, a hipótese está junto com a predição. Aqui está dizendo assim, eu vou fazer respostas provisórias. Respostas provisórias para a QP, questão problema, que eu preguiça de escrever. Quais são as respostas provisórias que eu tenho para a questão problema, né? Agora, eu já fiz a pergunta, já dei uma lida nas referências bibliográficas, eu já tenho que ter condição de responder. Por que as pessoas, mesmo presas em flagrante, são libertadas na audiência de custódia, né? E quando eu falo predição, significa dizer, qual que é a resposta provisória para isso? Você encontrou nos livros? Se a resposta for não, professora Marisa, minha tutora, escolhi você para ser minha orientadora de TCC. Aí eu vou com vocês aqui, a gente vai escolher o tema, vamos problematizar. Aí eu vou dizer para você assim, aluninho, vai lá atrás da sua questão problema, deixa eu pegar alguém aqui, o Adilson. Adilson, você quer falar de prisões, né? Então vai lá e procura nesses livros aqui. Opa, peraí que eu tô sumindo. Procura nesses livros para ver se você acha essa resposta aqui do problema. Porque as pessoas, mesmo presas em flagrante, são liberadas na audiência de custódia. Eu vi isso no Datena, minha tia ficou brava, me perguntou e eu não sabia explicar. E aí, vamos pensar que vocês cheguem para mim e falem assim, professora, não achei a resposta. Tá muito difícil, não tem livro nenhum. Aí, o que a gente pode fazer? Mudar a problematização. Por quê, gente? Porque para a gente escrever uma pesquisa científica de graduação, tem que ser um material que já seja batido. A gente não vai querer levantar tese aqui, né? Fazer a tal da pesquisa explicativa, criar algo novo, né? Não, vamos pegar alguma coisa que já exista para ser mais fácil, né? Inclusive, na época do TCC de vocês vão estar lá enrolados desenrolados com a OAB, vão estar preocupados com a OAB e não com o TCC. Então, uma pergunta que foi de muitos era a seguinte, e se eu quiser mudar meu tema? Você pode mudar seu tema à vontade. Só que você só vai conseguir saber se esse é o tema mesmo que você quer depois dessa parte aqui, ó. Porque é indo lá nos livros e verificando se esse tema que você escolheu não é um tema muito difícil de achar e você vai se complicar, né? Então, passando aqui, você vai para a predição. Predição e hipótese significa, consigo responder a questão problema? Essa problematização que eu inventei, eu consigo responder? Se a resposta for sim, ótimo, jovem, continua com o seu tema, né? Vamos pensar, poxa, eu consegui resolver. Resposta provisória da minha questão problema, né? Porque as pessoas, mesmo presas em flagrante delito, são liberadas na audiência de custódia, né? Poxa, o professor Avena falou isso num capítulo inteiro, né? Ele vai falar assim, no Brasil, só para ficar ilustrado para nós, né? Não é aula de penal. No Brasil, vige, e nós vamos aprender isso semestre que vem, se eu for dar penal para vocês, ou com outro professor. O princípio. Isso do princípio ali? Não. Princípio. Princípio. Meu Deus, estou passando a maior vergonha aqui. Princípio da presunção de inocência. Razão pela qual
qualquer prisão anterior, qualquer prisão anterior à condenação definitiva deve ter caráter excepcional. Excepcional. Pronto. Respondi. Não é aula de penal aqui, né? Mas eu respondi a minha questão, problema. Oh, por que ninguém fica preso na custódia? Opa, porque para ficar preso tem que ser em caráter excepcional. Aí aqui eu vou ter que contar dentro do meu TCC qual que é esse caráter excepcional que faz a pessoa ficar presa. Aí vou ter que entrar lá na seara da prisão preventiva, explicar a prisão preventiva. Mas vejam, eu já dei aqui uma cara para o meu TCC. Eu já falei o tema que eu queria dentro do macrotema, né? Penal, que eu coloquei vários macrotemas para você escolher. O nosso é penal. Dentro desse macrotema prisões, e eu problematizei. Era só até aqui, né? Só até aqui que eu perguntei para vocês no form só. Aí, referências bibliográficas, li, achei a predição. Essa aqui, pessoal, essa parte da experimentação, ela não vai servir para nós aqui, porque nós somos das ciências humanas, né? A gente não faz a experimentação, que seria os testes em laboratório, assim, falando de forma mais lúdica para vocês, né? A gente não precisa fazer nenhum experimento em laboratório, né? Já pensou? Então, aqui não é da nossa área. Então, a gente pula a experimentação e vamos para a análise. Na análise, eu vou, então, com mais pesquisa, com mais estudos das referências, eu vou chegar à minha conclusão sobre o tema, né? A minha conclusão sobre o tema. Se o que eu achei na predição, que é a resposta provisória, ó, resposta provisória, se essa resposta provisória aqui, ela se confirma ou não no final do meu TCC. Ela vai se confirmar ou não vai se confirmar? Isso aqui, pessoal, é um método científico, trazendo para vocês assim de uma forma com exemplos aqui, né? Vocês entenderam esse passo a passo do método científico? Tá claro para vocês? Então, a resposta na nossa questão 2 aqui, do nosso problema, ela é verdadeira. Vocês vão ter que guardar essa aula aqui, esse método, para quando vocês começarem a escrever o TCC de vocês, porque a gente vai passar por todas essas fases aqui, ó. Nós vamos passar pela observação do tema, o questão-problema, que nós fizemos lá no nosso... Eu pedi o trabalhinho para vocês fazerem. Vamos passar pela informação referencial, problema, hipótese e análise. Esse vai ser o esqueleto do nosso TCC. Esse vai ser o esqueleto. Então, aqui na metodologia científica, logo no comecinho da faculdade, é só para mostrar para vocês como que vocês vão fazer ele lá na frente. Alguém quer fazer alguma observação até aqui, pessoal? Professora, pode falar. tudo bem, professora? Eu comecei Tudo bom, a sua aula hoje. Boa noite. Você está chegando hoje a primeira vez, Adilson? Estou chegando hoje na sua aula, professora. Bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou precisar bastante apoio aí para poder cumprir as matérias que eu perdi. Isso. Fica tranquilo aí que a gente te apoia. Tá, nessa questão aí, professora, do caráter excepcional, em qual delas se encaixaria para que acontecesse uma prisão preventiva? Acho que eu não entendi esse ponto. Entendi, Adilson. Adilson, primeira coisa, deixa eu só explicar para você aqui, a nossa aula, ela é de metodologia, mas eu gosto de trazer bastante exemplos para vocês e eu trago a maioria dos exemplos de direito penal.
Então, não se preocupe com a profundidade aqui do direito penal, porque vocês vão chegar lá ainda. O que eu tô querendo, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês seria assim, Adilson, como que eu faria um trabalho científico falando das prisões no Brasil. Aí eu estou problematizando aqui para trazer um enfoque para vocês de como seria um trabalho interessante para vocês mostrarem, né? Quando eu falo aqui na resposta provisória, eu estou falando assim, ó, no Brasil, vige o princípio da condenação definitiva, deve ser em caráter excepcional. Esse caráter excepcional quer dizer que a pessoa tem que estar presa, ela tem que ficar em prisão preventiva. Vocês vão aprender o que é prisão preventiva quando ela está ameaçando alguma das garantias, seja de ordem pública, seja de ordem econômica, ou para garantir o próprio deslinde do processo. Está lá no artigo 300, acho que é 312, uma coisa assim lá do Código de Processo Penal. Isso vocês vão aprender ainda quando vocês forem estudando processo penal. É porque para a gente elaborar aqui um exemplo de método científico, eu tenho que trazer um tema aqui para vocês. Então não se preocupe ainda com essa parte do processo penal, né? Tá Mas ótimo. se você quiser dar uma olhada na prisão preventiva, pode ir lá no 312. Deixa eu olhar aqui, acho que é 312 do Código de Processo Penal. Vamos pensar que o seu cliente ele está ameaçando testemunha. Então, nesse caso, ele vai ficar preso preventivamente, porque ele está infringindo, né? Ele está fazendo uma obstacularização ao andamento do processo. Então, ele fica preso preventivamente. É um exemplo aqui para você, dessa excepcionalidade da prisão antes do julgamento definitivo. Tá, então, belezinha? Entendi, professor. Obrigado. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, com a permissão de vocês aqui, que eu vou pedir, eu vou direto aqui nas 12 questões. Hoje nós não vamos fazer intervalo, tá? Eu prometo terminar a aula mais cedo, tá? 5 para as 10 aqui eu termino. Vamos lá. Então, verdadeiro aqui. Questão 3. Aqui vai mais rápido. Aqui vocês, com base no que eu expliquei agora, vocês são capazes de responder. Para a pesquisa científica, não é necessária a problematização do tema? Pode-se apenas descrevê-lo como aparece nos livros? Ô, professora, e aí? É falso, né, galera? Super falso. Trouxe para vocês aqui, disse para vocês que para a gente poder fazer uma pesquisa científica, a gente tem que problematizar. E o que é problematizar? Fazer uma pergunta para o tema que a gente quer. Né? Quero falar de usucapião. Né? Aí eu tenho que problematizar o usucapião. Não adianta só eu chegar e ficar explicando o que é usucapião, quais são os requisitos para ter usucapião, quais bens podem ser usucapidos. Eu tenho que problematizar esse tema. Eu posso chegar lá e fazer a pergunta: bens públicos são passíveis de usucapião? Faço uma pergunta e aí eu vou para a referência bibliográfica para poder responder a predição, ou seja, para trazer uma resposta provisória, que vai ser confirmada depois. Então, vejam aqui, para toda pesquisa científica é necessária. Esse não aqui tornou o nosso questionamento falso. Alguém entende o contrário? Fale-se agora. Ou não se cale para sempre, não. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Próxima questão, questão 4. A pesquisa científica não exige do pesquisador, não exige, hein? Não exige do pesquisador criatividade, perseverança e paciência. Gente, vocês vão ver que exige demais, exige demais. A gente tem que ser criativo para escrever, porque se você tiver um linguajar prolixo, enrolado, né? Na aula passada a gente falou de algumas técnicas de argumentação. Você tem que ser perseverante, porque é difícil, gente, encarar um bichinho desse tamanho, né? Você tem que ser perseverante e paciente, né? Porque nesse nosso mundo digital,
que a gente se encontra, a gente gosta de informações rápidas, a gente gosta de tudo rápido, né? Até falo sobre o delivery do conhecimento, né? Às vezes a gente quer chegar num balcão, né, e falar assim, eu quero um conhecimento de direito civil, de direito penal, direito administrativo e constitucional. Aí a pessoa acompanha fritas, mais ou menos assim, porque não existe delivery de conhecimento, não dá para a gente vir aqui pegar para a gente esse conhecimento. A gente consegue as linhas, as diretrizes, mas depende da gente sentar e estudar. E esse estudo vai exigir paciência, perseverança e criatividade. Guardem isso para vocês. Para que a pesquisa alcance êxito, basta a reprodução dos escritos já realizados pelos autores. Totalmente errado, né? Então, a nossa assertiva é falsa. A gente tem que ser criativo. Afinal de contas, né, pessoal? A gente não está aqui à toa, a gente quer fazer a diferença. E é tão fácil fazer a diferença, né, pessoal? Num mundo que está todo mundo buscando igual, todo mundo fazendo um negócio meia boca, todo mundo ali falando, eu não vou ler não tem um resumão aí? Tem tanta gente fazendo isso. Difíceis são aqueles que falam assim, não, eu vou buscar o conhecimento necessário, eu quero aprender para mim, eu não quero aprender para tirar nota. Enfim, é esse pensamento que vai levar vocês adiante. Questão 5. A realização de uma pesquisa requer necessariamente o estudo de fontes bibliográficas. Após a observação de um determinado fenômeno, que é a observação do tema, é preciso buscar conhecimento e problematizar a pesquisa, sempre buscando as respostas nas fontes pesquisadas, de modo a fugir do senso comum. Olha só, a gente está repetindo a mesma coisa que sempre, né? Olha só, eu preciso ir atrás de fonte bibliográfica para poder descobrir o que eu problematizei. E eu tenho que fugir do senso comum. Imaginem a diferença de você estudar uma prisão penal à luz do Norberto Avena, que é o top da galáxia ultimamente, né, em concurso público, para você estudar processo penal, e você assistir processo penal na televisão, jornalista falando de processo penal, né? Esse aí é o senso comum, né? O que ele imagina, né? O senso comum nada mais é do que eu acho isso, eu acho aquilo. E esse eu acho aqui não tem vez para nós. Nós viemos buscar o conhecimento científico que está no livro. Então, questão 5, verdadeira. Porque tem uma cola aqui em cima. Marisa. Não é que eu dei essa aula de manhã e aí eu esqueci de excluir. As pesquisas explicativas são pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Esse conceito, pessoal, eu tirei da apostila lá na página 74. Aqui, ó. Vocês estavam me pedindo referência de página. Essa aqui, acho que é uma das únicas que eu sei. Eu tirei lá da página 74. E esse conceito aqui, esse conceito é o da pesquisa exploratória, né? Quando a gente estudou pesquisa exploratória, que eu falei para vocês que na pesquisa exploratória é como se fosse uma caverna. Vamos lembrar de exploração, vamos lembrar de caverna. Eu sei que existe uma caverna ali, mas eu não sei o que tem dentro da caverna, né? Eu não sei quais são os tipos de rocha, eu não sei quais são os tipos de plantação, de animais que existem naquela caverna, eu só sei que ela existe. Então, para eu explorar, eu vou ter que explorar essa caverna para descobrir algo novo. Essa é a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, pessoal, não é para a gente lá da graduação. E a pesquisa explicativa é aquela pesquisa em que a gente vai elaborar algo novo.
Qual que é a nossa pesquisa, professor? A nossa pesquisa para graduação. A nossa pesquisa, está lá na página 74, é a descritiva. Na descritiva, é a mais simples que tem, né? Nós vamos subindo degrauzinhos, né? Vamos deixar a explicativa lá para a nossa tese de doutorado. Aqui nós vamos na descritiva, né? A exploratória lá para o mestrado. Vamos falar da descritiva. Na descritiva eu vou responder a problematização, né? Com base no que eu tenho já escrito, já vou descrever o que está escrito, e aí eu vou responder minha questão problema. Sai saindo do outro lado com o diploma na mão, olha que maravilha. Então, essa questão está falsa, essa questão é falsa, porque ela vem falar o título dela aqui é a explicativa quando deveria ser a exploratória. Então, essa é falsa. Estava de olho na apostila, respondeu certinho. Questão 7. Estão acabando, faltam as 60. Questão 7. A forma como os seres humanos constroem seu conhecimento está vinculada a uma determinação social. E, sendo assim, as crenças permanecem inalteradas ao longo da vida? E aí, pessoal? Essa aqui a gente colocou como falsa, né? Porque lá na apostila está dizendo que o estudo ele é construído durante a vida, né? Eles não ficam inalterados, mas às vezes fica inalterado. Vai depender da pessoa, né? Não tem aquelas pessoas que já nascem prontas, né? Que não se modificam e não aceitam ideias novas, né? Essas pessoas, elas não conseguem evoluir, né? Elas não constroem um conhecimento a mais porque elas já acham que elas já estão prontas, né? Mas é do ser humano, é típico do ser humano a construção do conhecimento. O conhecimento você não nasce de fábrica dele, né? Não vem de fábrica. O conhecimento ele é construído ao longo da vida, né? Já dizia Einstein, né, que o cérebro, quanto mais você expande, não volta ao tamanho original. Acho que atribuíram a Einstein, se eu não me engano, essa frase. Acho muito interessante. E é uma verdade, né? Quanto mais você busca o conhecimento, mais você fica sedento de conhecimento e nunca mais você volta ao que era antes. O direito, por exemplo, né? Você passando por uma faculdade de direito na sua vida, mesmo se lá no final você fala assim, poxa, não quero advogar, ou não quero prestar concurso, não sei, de alguma forma, o curso de direito vai modificar a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, talvez seu modo de se vestir, né, principalmente, porque a faculdade de direito torna a gente pessoas mais politizadas e também a gente fica mais atento, né? A gente sabe qual que é o funcionamento da máquina administrativa, da máquina processual, né? Do direito do consumidor. Então, quando ele diz aqui que as crenças permanecem inalteradas ao longo da vida, está mentindo, né? É uma assertiva falsa, porque as crenças elas se alteram durante a vida. A gente acredita em algumas coisas, depois a gente não acredita em mais, acredita em coisas diferentes, né? Vamos para a próxima, então. Tem alguma objeção, pessoal? Ou algum comentário? Vocês fiquem à vontade. Depois, 8. Pesquisas descritivas. São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis. A descritiva, ela vai descrever um material já pronto, né? A descritiva é esse tipo de pesquisa que nós vamos usar no nosso TCC. Esse conceitinho aqui de descritiva, eu tirei lá da nossa apostila. Está lá na página 74 e ele é verdadeiro. Pesquisa explicativa também está na página 74. Parei lá na 74.
São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível explicar esse tipo de pesquisa nas ciências sociais, por valer-se quase que exclusivamente do método experimental. A explicativa aqui, pessoal, como eu trouxe para vocês em aula, a explicativa, a gente vai inovar, né? Vai trazer uma tese nova. Inclusive, quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu achava que no meu TCC eu ia ter que inovar, que eu ia ter que trazer uma tese nova, e eu ficava desesperada com essa ideia, né? Meu Deus, o que eu vou trazer de novo? Se eu não sei nem o que já tem, imagina só. E se eu chegar lá com uma tese que eu acho nova, mas ela é nova para mim? Porque geralmente acontece isso, né? Você acha que o negócio é novo, mas ele é novo para você, porque ele já é mais velho que andar para frente. E aí eu ficava preocupada com isso, até que uma professora me tirou da caverna, falou: não, Marisa, lembra lá da história da caverna do Platão, que eu contei para vocês, né? Conhecimento, ele tira a gente da escuridão, tira a gente da caverna. E aí ela falou: não, Marisa, sua pesquisa, fica calma, né? Você vai fazer uma pesquisa descritiva, você não vai precisar inovar nada, você só vai dizer o que existe no livro. Pronto. Me veio aquela calma no coração e fui que fui, galera. 10. Pesquisa bibliográfica. Deixa eu só ver aqui, tem um sinal aqui me avisando aqui. Eu acho que era sinal avisando intervalo, mas nós já estamos aqui, nós vamos direto. Só hoje, tá, galera? Não contei para o professor Francisco. Vamos lá. Aí eu querendo transgredir as normas. 10. Pesquisa bibliográfica. São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudos. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico ou outras fontes documentais, tais como publicações em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Essa assertiva está errada, está falsa. E está falsa por quê? A pesquisa bibliográfica, pessoal, é aquela que recebeu sim tratamento analítico, né? Porque para a gente publicar um livro, ele precisa passar lá pelo método, né? Senão a gente não consegue publicar esse livro. Esse livro ele tem que ter embasamento teórico, tem que ter uma problematização, predição. Senão, para a gente poder chamar de pesquisa bibliográfica, vai estar lá com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando eu falo aqui material que ainda não recebeu tratamento analítico, eu estou falando uma fonte de pesquisa documental. Eu vou buscar essa fonte em documentos. Deixa eu voltar aqui no nosso exemplo do nosso TCC sobre prisões, que nós estávamos falando agora há pouco, esse tema que ficou hoje na cabeça, prisões. Olha só, eu posso buscar o conhecimento, né? Lá no meu livro de penal, posso buscar o meu conhecimento no livro de penal, ou eu posso combinar assim com o meu orientador, né? Falo para ele assim: doutor, o que o senhor acha, né, de eu ir lá no fórum e dar uma olhada nos processos em andamento em que existam prisões decretadas, prisões preventivas decretadas lá em alguns processos que sejam públicos. Ou analisar na jurisprudência, eu ensinei vocês a analisarem na jurisprudência lá na revista dos tribunais. Ou eu olhar, mais fácil, não precisa sair de casa, né? Eu olho lá na revista dos tribunais, habeas corpus para prisão cautelar. Essa daí, pessoal, esse tipo de pesquisa, vejam, a bibliográfica é no livro, passou por tratamento analítico. Essas outras fontes bibliográficas, essas outras fontes documentais não receberam tratamento analítico. São jornais, periódicos, eu vou lá buscar acórdão de tribunal, processo em andamento, ou eu vou lá no arquivo do cartório, enfim. Outros documentos que não sejam livros. Essa é a pesquisa documental, que a gente tratou isso na aula.
E essa resposta está errada por isso, porque aqui não devia estar escrito pesquisa bibliográfica, devia estar escrito pesquisa documental. Falso. Próxima. Resumo. Falamos de resumo também. Resumo informativo. Informa o leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta do original. Vamos lembrar aqui, pessoal, que a gente falou que existe diferença entre resumo e resenha. No resumo, eu tenho uma descrição sintética de um texto. Tem um texto lá, por exemplo, de 15 páginas, eu sintetizo ele em 2 páginas, porém, trazendo de forma resumida, com pleonasmo, né? Mas trazendo de forma mais encurtada as ideias daquele autor. E vejam, pessoal, fazer... Nossa! Fazer resumo, o poder de síntese, requer muito treino. É muito difícil fazer resumo. Então, resumo requer treino, né? Como que eu achava que era um resumo na época da minha faculdade, né? Eu pegava um livro, eu pegava o texto, tá tudo molhado aqui, foi minha filha que jogou água. Eu pegava um texto, dividia no meio e falava, pronto, tá aqui o resumo, vou copiar só isso. Não, resumo é a sintetização do texto. E quando eu falo resumo informativo, ó, ele é tão bem feito, ele traz toda a metodologia, capaz até de dispensar a consulta no original. Olha, esse livro aqui que eu sintetizei, tá tudo aqui as ideias originais lá do autor, não precisa nem consultar a obra, olha que beleza. Mas a diferença para a resenha que eu falei para vocês que eu ia tratar. No resumo não tem minha opinião crítica. Eu não opino no resumo, eu simplesmente descrevo de forma mais sintética. Na resenha, além de descrever de forma sintética, ainda vou emitir a minha opinião acerca do tema. Então, essa é a diferença do resumo. Resumo não tem argumento crítico, não. Próximo. Então, essa aqui é verdadeira, tá certo. 12. O resumo, ainda falando do mesmo tema. O resumo é um texto em que o produtor precisa apresentar a apreciação crítica da obra. Olha só, onde que está o erro aqui? No resumo, não apresenta apreciação crítica. Resumo não tem que ficar criticando nada, não. O resumo é só sintetizar o texto. Então, essa nossa assertiva está falsa. Vamos para a próxima. 13. Olha só como eu fiz um monte de questão. Francisco, passa 10 questõezinhas para os aluninhos. Falei, tá bom, João. Aí vou e passo 20. Mas é para vocês aprenderem, gente. Para vocês aprenderem. 13. Muitos teóricos afirmam que a ciência é o senso comum especializado, porque muito do processo de construção científica tem aspectos comuns ao conhecimento empírico, que é o senso comum. Essa frase é verdadeira, e é verdadeira por quê, né? Porque todo conhecimento científico vai partir da observação. Então, primeiro eu observo um fenômeno, e se eu ficar só na observação daquele fenômeno, eu vou cair para o senso comum, porque eu não estudei a fundo esse tema e eu não provei a existência dele. Então, quando ele diz que a ciência é o senso comum especializado, significa que a ciência é você pegar aquele problema observado e transformá-lo em ciência. Então, essa resposta aqui está corretinha. 14. Aí eu aqui, ó. 14. Mesmo com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, ainda é comum a utilização de plantas medicinais. Isso é uma prática de longa data, especialmente no Brasil, devido à riqueza da flora que, apesar de ser rica e vasta, há o consenso de que os estudos científicos nessa área ainda são insuficientes.
Para atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, foi proposta a validação das propriedades medicinais das plantas com base nos conhecimentos científico e empírico. Muito do desenvolvimento científico se deve ao conhecimento empírico ou vulgar. Muito do conhecimento científico se deve ao senso comum. O conhecimento científico é construído por meio de metodologias específicas, que busca as relações entre os componentes de um fenômeno, e seu desenvolvimento advém da observação e situações da realidade, para as quais muitas vezes o senso comum não oferece uma resposta. Aqui é porque eu corrigi de manhã. De manhã eu estava dando essa aula e eu joguei o não ali para dizer que estava errada, né? Se tivesse o não, estaria certo. Aqui ela está falando no final assim, que aqui ele está querendo dizer que, nesse texto, né, que o senso comum oferece respostas objetivas, respostas de prova, quando eu digo que a resposta é prova que aquilo funciona, do mesmo jeito que a ciência. E essa resposta está errada, né? Porque o senso comum não oferece resposta. O senso comum acredita que isso cura, né? Pega, por exemplo, o meu pai. O meu pai tem um tal de veneno de abelha, que não sei onde ele arrumou aquilo, que tudo que você tem, tudo que acontece com você no seu corpo, de coronavírus até um joelho quebrado, uma dor de cabeça, dor de dente, qualquer coisa, dor no pé, passa o veneno de abelha que melhora, passa que melhora, e vai falar que não melhora, não, ficou bravo. Então, tem comprovação científica isso? Não tem. Né? O senso comum ele não tem comprovação científica, mas as pessoas acreditam que aquilo resolve. Então, o que o texto está dizendo é que, olha, tem muita propriedade medicinal nas plantas que advieram do senso comum, mas que para ter comprovação científica é preciso passar pelo método. É isso que o texto está dizendo. E no final, estraga todo o texto dizendo que o senso comum prova alguma coisa e não prova. Então, essa é a resposta da questão falsa. Se eu tivesse do lado de vocês para explicar, para vocês responderem, eu acho que vocês teriam ido melhor. Na próxima vez, enquanto eu estiver explicando, vocês vão pondo lá assertiva. Ou eu deixo em destaque para vocês acertar, acho que fica mais fácil. Até para mim depois, né? Para não ter que ficar procurando resposta. 15. O senso comum tem muitos elementos do conhecimento científico. Principalmente, deixa eu só apagar essa primeira questão aqui, esse não aqui, porque eu vou dar essa aula de novo amanhã e pode ser esse não aí de novo. O senso comum tem muitos elementos do conhecimento científico, principalmente no que se refere à utilização da demonstração e da prova da validação. Não, né? Senso comum não tem prova de validação. Senso comum é crendice. Senso comum é eu acho. Então, essa respostinha aqui é falsa. 16. Está acabando, gente. Respira. Aquele que detém o conhecimento, essa é dura, hein? Aquele que detém o conhecimento pode subjugar outros que, por não compreenderem ou terem condições de avançar em suas reflexões, se sentem dominados por aqueles que conhecem. Verdadeiro. Quem tem o conhecimento tem o poder, pessoal. Quem tem o conhecimento, primeiro que ele mete medo no outro. E segundo que as pessoas acreditam nessa pessoa. Claro que não é só o simples conhecimento, né? Mas é aquela pessoa que tem o conhecimento e ela tem uma firmeza do seu conhecimento. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas ela é insegura. Mas quando aquela pessoa tem o conhecimento e quer usar para o mal, ela pode subjugar as outras pessoas, né? Que acreditam em tudo que ouvem, né? Por isso que existe tanta massa de manobra, por isso que existem tantas pessoas sendo manipuladas por aí, por pessoas inescrupulosas, né? Que estão atrás de poder, né? E o poder, a gente vai estudar em direito constitucional, acho que vocês estão tendo direito constitucional, e vocês vão estudar a primeira premissa, que o poder emana do povo.
poder é do povo, por que estão fazendo tanta coisa ruim com a gente, né? Por que tantas pessoas subjugam a gente, né? E desmerecem a nossa inteligência? Porque nós não temos, eu digo nós no geral, né? A população não tem aquele espírito crítico. O que eles fazem, né? O que eles estão fazendo? Eles estão tirando as escolas das pessoas lá no comecinho da vida. Quanto mais escola eles fazem, menos presídios eles precisam fazer, né? Porque o ser humano estudado, o ser humano crítico, ele exige os direitos dele, né? Mas vejam, tiraram do currículo das escolas os estudos sociais, a gente não vê mais, a gente só vê crianças sendo empurradas sem saber, a gente não vê mais criticidade, senso crítico de questionar as coisas, né? Vamos parar de acreditar em tudo que o professor fala e vamos procurar as fontes nos livros, né? O professor traz o caminho para vocês, mas vamos procurar essas fontes, né? Eu já disse para vocês, às vezes você pega um livro de um promotor de justiça que ele vai ter a mão pesada, ele acha que é assim que funciona. Então, a gente que tem que ter o senso crítico de pensar, opa, mas será que aplica-se a pena máxima mesmo? Olha só, despertar o senso crítico para pensar o porquê, será que é assim mesmo? E questionar, né? Não viver de dogmas. Dogmas é aquilo que é imposto e a gente vai acreditar. Acredita que aquilo é verdade. E quando perguntam se o conhecimento pode subjugar os outros, pode subjugar. Então, essa resposta é verdadeira. Questão 17. O conhecimento científico que pode libertar os seres humanos... Não. O conhecimento científico que pode libertar os seres humanos da opressão e... Nossa, que pode liberar... Essa pontuação está meio estranha. Vamos lá. O conhecimento científico que pode liberar os seres humanos da opressão, e isso não encontra reflexo no senso comum, uma vez que ele não viabiliza a análise crítica da realidade. Vamos separar em dois, então. O conhecimento científico, esse que aqui nada a ver. O conhecimento científico pode libertar os seres humanos da opressão. Pontuar direitinho. Isso não encontra reflexo, o senso comum não libera ninguém da opressão. O que não encontra reflexo no senso comum, uma vez que não viabiliza a análise crítica da realidade. Essa resposta é verdadeira. Está querendo dizer assim, que para você se liberar da opressão daqueles lá de cima que detêm o conhecimento, você precisa ter o conhecimento também, porque o senso comum faz você acreditar em tudo sem precisar de provas. Nossa, o negócio está indo aqui por um lado filosófico, né? Essa aqui é a nossa apostila de metodologia. XVIII. A filosofia se faz presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação. Por isso, mesmo distinta da ciência pelo modo de abordagem do seu objeto, que, no caso dessa, é particular, e no caso da filosofia, é universal. Retirei da apostila também, quando ela fala que o conhecimento científico é particular, a ciência é particular, e a filosofia é universal. Ciência particular, filosofia universal. Verdadeiro. Última questãozinha. O conhecimento científico permite conhecer as causas dos fenômenos, levando-os à compreensão do funcionamento das coisas. Isso elimina a visão supersticiosa e o dogma. Olha só, o conhecimento científico permite conhecer as causas e o fenômeno. Eu vou descobrir lá no meu trabalho, no meu TCC, por que na prisão provisória, na prisão cautelar ou na audiência de custódia, as pessoas são soltas no mesmo dia. Então ele permite conhecer as causas do fenômeno. Por que está soltando? Levando à compreensão do funcionamento. Vou descobrir o funcionamento da máquina judiciária. E isso elimina a visão supersticiosa e o dogma.
Qual que é a superstição que a gente tem em cima disso? Ah, só solta bandido, juiz de custódia só serve para soltar bandido. Isso aqui é uma visão supersticiosa e um dogma, porque o juiz da custódia, que agora com o pacote anticrime se chama juiz das garantias, ele vem verificar se as garantias processuais e de direitos fundamentais estão sendo aplicadas, né? Então, essa visão supersticiosa, ela começa a cair por terra à medida em que a gente estuda. É possível afirmar que a ciência também pode ser dogmática. Opa, ciência dogmática? Quer dizer que a ciência pode ter superstição aí? Sim, desde que se acredite nela sem criticá-la ou submetê-la ao crivo da razão e da ética. Isso aqui é uma poesia, galera, até arrepia. Olha só, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que até a ciência precisa ser criticada para que ela seja modificada, senão ela vira um dogma. O dogma que vai significar assim, né? Eu acredito nisso, independente do que seja. Sabe aquela fé cega? Eu acredito em tudo que você está falando, porque você tem a verdade, né? Sem criticar. É isso que acontecia na época da Inquisição, lá na Idade Média, né? Se você não acreditar em tudo que eu estou te falando, a igreja punha isso. Se você não acreditar em tudo que eu estou falando, fogueira para você. Fogueira. Né? E isso é um dogma. Você acredita sem poder criticar. E a criticidade é que faz o nosso sistema modificar, né? Dentro do judiciário, vocês vão perceber, conforme vocês forem estudando, que quem modifica a lei, quem modifica a máquina judiciária é o advogado. É o advogado que vai lá para cima, para os tribunais, falando assim, olha, o entendimento de vocês há muitos anos é esse, porém precisa ser modificado. Né? Há pouco tempo atrás, lá para 2002, mais ou menos, né? 2001, 2002, quando trocou o Código Civil anterior, né? O Código de Bevilacqua era de 1916. Francisco estava nascendo, Ronildo, a Luciana, 1916, é o código desse pessoal, o meu é de 2002 para cá. E aí, pra vocês terem uma ideia, né? No Código Civil anterior, era possível devolver a mulher para o pai. Mulher era como se fosse um cachorrinho, né? Você podia devolver a mulher para o pai se ela não fosse virgem. Ah, ela não é virgem, viu? Ela é violada. Então, era violada. Posso devolver essa mulher para você. Vejam, então, a modificação social disso, né? Posso devolver. Ou então, no caso do direito penal, que o adultério era considerado um crime. O adultério era considerado crime. Imagina se até hoje a gente visse isso como um dogma. Não vou criticar, adultério é crime. O adultério, por mais imoral que possa ser, né? Você confia numa pessoa e essa pessoa te trai. Você dorme do lado de uma pessoa e essa pessoa traz sua confiança, por mais imoral que isso possa ser, não é crime. Porque o direito penal tem que se preocupar com bens jurídicos que possam efetivamente lesar o ser humano, né? Como? Ele tem que se preocupar com a vida, o patrimônio, a integridade física, a liberdade sexual, né? O direito penal não tem que se preocupar se você toma chifre ou não toma chifre, mais ou menos assim. Então, a gente acreditando nas ciências como um dogma, a gente não modifica. Então, é isso que a questão está falando aqui, ó. Eu preciso criticar e submeter ela ao crivo da razão e da ética. Crivo da razão e da ética para não se transformar em dogma. E essa resposta aqui final, a 19, é verdadeira. A questão a mais lá do Microsoft Teams, pessoal, eu já me dei por respondida quando eu falei aqui, ó, dessa questãozinha número 2 aqui, que eu ensinei vocês a problematizar. Aquela outra questão, ela vinha só até aqui. Vocês só tinham que responder até aqui para mim, com o tema que vocês imaginaram, que eu deixei para vocês de forma livre, para vocês escolherem lá, né? Então,
Estou trazendo para vocês aqui, então, nosso estudo de metodologia de uma forma bem simples aqui. Eu espero que eu esteja conseguindo alcançar a todos, que vocês todos estejam me compreendendo. Vamos lá, então. Perguntas, pessoal. Estou falando mais que deputado aqui, vocês estão todos quietinhos aí. Acho que vocês estão até dormindo. Tudo bem aí? Tudo bem, professor. Tá tudo bem mesmo, hein, galerinha? Opa, ó, então, para essa aula aqui, eu só trouxe essas questões para a gente discutir. Na próxima aula, nós vamos falar da seção 3.1, 3.2, e eu vou passar para vocês um tema para vocês escreverem algumas linhas para mim, mas só na próxima aula. Aí eu vou ensinar vocês a classificar um crime como médio, potencial ofensivo, médio, menor potencial ofensivo e grande potencial ofensivo. E por que eu vou ensinar isso? Porque eu quero que vocês escrevam um texto para mim de até 30 linhas. Comecem a escrever, né? Não importa se você vai escrever bem, se você vai escrever mal, o importante é que você escreva um texto com até 30 linhas, mas na próxima aula eu passo mais detalhes. Primeiro eu vou explicar, vocês vão internalizar esse tema, nós vamos problematizar juntos e aí nós vamos elaborar um texto, porque não existe metodologia sem escrever, né? Vocês ainda não estão escrevendo, vamos começar a escrever. Então, na próxima aula a gente começa a fazer e eu dou um prazo para vocês responderem. Por enquanto não vou dar prazo, por enquanto não tem nada, só adiantei o trabalho para vocês. Ah, e eu quero perguntar uma coisa, que dia que vocês não têm aula, pessoal? De segunda-feira? Quinta. Que dia? Quinta. Quinta-feira. Quinta-feira vocês estão... E sexta-feira vocês têm aula? Sim. Que maravilha, hein? Foda. Então vamos combinar assim, quem quiser, de quinta-feira, é que quinta-feira às vezes não... Que de quinta-feira, se vocês quiserem assistir uma aula minha de direito penal, aí quem quiser depois pede para o professor Francisco para ele postar lá no grupo de vocês, né? Tanto minha como dos outros professores. Se vocês tiverem interesse, na quinta-feira, como vocês não têm aula, vocês podem assistir a minha aula se vocês quiserem. É só pedir lá para o professor Professora, Francisco para ele disponibilizar. Só uma observação. Eu fiz 4 semestres, né? E eu já tive penal. E eu Quem tenho que tá essas falando? grades aí. O Lucas. É o Lucas. Você tem? Fiz 4 semestres com a senhora já há uns 2 anos atrás. Eu vou ter que continuar fazendo as suas mesmas aulas de penal? Não, Seguir. Lucas, você vai ter que fazer o seguinte, você tem que conversar com o Francisco para você fazer um plano de estudos. Aí, Sim. pode ser até que você já tenha feito esse plano de estudos aí. Aí você vai lá no seu AVA, vai estar escrito assim, meu curso. Clica em meu curso, aí vai aparecer lá todas as matérias que você vai ter na sua grade, e aí vai ter as matérias que você já cursou. Então, nos próximos semestres, quando tiver a minha aula de penal, você já cursou, Francisco põe você para ter outra matéria. Então, você já aproveitou essa disciplina. Você vai se formar antes do pessoal, porque você já aproveita essas disciplinas, tá? Mas só conversa, só dá uma olhada no seu AVA lá, Lucas, para ver se essas matérias já foram aproveitadas. Eu acredito que já. Então, você não vai precisar fazer de novo, não. Pode fazer como ouvinte, se você quiser, tá? Como ouvinte você pode, mas não precisa ser avaliado novamente. Perfeito. Legal? Mais alguém, minha gente? Quer fazer alguma pergunta? Boa noite, professor. Professora. Meu signo? Pode falar, meu amor. Professora? Oi. Só para me situar aqui, em que sessão a gente está no material? A gente acabou a sessão 2.4, Anne. Vamos para a sessão... Próxima aula, falamos de resumo e resenha. Nós vamos falar na próxima semana da sessão 3.1. Ok. Tá bom? Outra coisa.
A aula de hoje ela vai ser disponibilizada lá, né? Eu gravei. E aí, no mais tardar, amanhã à tarde já está lá para vocês, tá, gente? Ok. Amanhã à tarde, geralmente eu ficar coloco... em que sessão? Eu acho que a de vocês acho que vai estar lá na seção 3.2, 3.3. Precisa ver qual que aparece para mim. A que aparecer, eu ponho lá para vocês. E aí eu vou colocar essas questões lá e a minha aula gravada. Essas questões que eu corrigi, eu vou colar lá para vocês, tá? Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada. Professora, Oi, deixa eu só perguntar. Esse conteúdo que eu perdi das aulas vai estar no AVA lá, esse material? Adilson, a partir da sessão, acho que 2 pontos, acho que um ponto alguma coisa, que suspenderam as aulas em março, acho que foi lá para o dia 20 de março. Na primeira semana nós demos aula gravada, elas já estão lá, e as outras semanas a gente deu ao vivo. Todas as aulas estão disponibilizadas lá de todos os professores, então é só você entrar nas sessões que você vai encontrar as aulas gravadas, tá? A apostila também, né? Também. E esse meu questionário aqui, como você entrou agora, ainda vai estar disponível lá. Você faça o questionário e avise o Francisco que você fez. Aí vai para mim e eu corrijo e faço. Meu e dos outros professores também. Eu acredito que todos vai ser assim para o pessoal dos calouros. Perfeito, então. Beleza? Tá ótimo. Obrigado, professora. Muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite. Pode falar, gente. Quem já acabou a aula, né? Falar? Acabou, gente. Deixa só... Quem tiver pergunta, fica. Quem não tiver, quiser ir embora. Tenha uma ótima noite para vocês, ótima semana. Boa noite. Tchau, muita saúde. Boa noite, Pro. Boa noite. Beijo, até semana que vem. Beijão para vocês. Não vai ter aula semana que vem, né? Por quê? Não é feriado? Ah, não, vai. Pula, é sexta agora que não tem do Renildo. Sexta-feira não tem aula, gente. Sexta-feira vai ser dia 1º de maio. Não tem feriado. Não tem feriado. Eu confundi. Beijo, tá. Pro. Com Beijo. Deus. Amém. Com Deus. Ô, professora, boa noite. Oi, boa noite. Lucas, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Pois não. Deixa eu perguntar para a senhora, lá no Código Penal, onde que eu acho lá referente à audiência de custódia e referente ao crime contra a honra? Crime contra a honra está no Código Penal, a partir do artigo 140, agora de cor, Lucas, 140, a partir do artigo 140, você vai achar que eu tenho injúria, calúnia e difamação. E audiência de custódia você vai achar lá perto das prisões, lá no flagrante, a partir do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, o crime contra a honra vai estar no 140. Do Código Penal, 140, você vai achar lá injúria, calúnia e difamação. 140 do Código Penal. E processo penal, você vai achar, a audiência de custódia, ela acontece após o flagrante delito. Então, lá para o artigo 302, por ali. Pode pôr no Google, Código de Processo Penal e Código Penal, o que você acha? Tá bom, professora, obrigado. Obrigada aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Oi, que susto. Oi. Quem é? É o Delcio. Oi, meu filho. Pode falar, meu filho. Uma perguntinha. Eu cheguei a preencher sobre a questão lá do TCC e tal, né? Eu preenchi, encaminhei direitinho. Só que no decorrer da semana, eu comecei a fazer umas pesquisas, descobri uma ONG que eu achei sensacional o trabalho deles, que chama Innocence Project, né? Que eles reabrem tipo, casos de pessoas que são inocentes e que estavam presas há mais de 5 anos, tá? O processo foi mais de 5 anos tudo. E o trabalho deles eu achei lindo demais. Cabe um trabalho sobre isso, sobre essa questão de erros, né? Erros judiciários que acabou tendo uma pessoa inocente presa? Cabe sim. Mas assim, Deus,
O que eu trabalho com vocês é o seguinte: na época da graduação, esse seria uma pesquisa para você fazer a nível de pós-graduação. Na época de graduação, eu bato na tecla com vocês assim: vamos fazer pesquisas de temas que sejam recorrentes na OAB. Por exemplo, se você quer falar sobre, por exemplo, pessoas que são presas de inocentes, faça seu TCC sobre legítima defesa. Você pode ter pessoas que estão presas lá, que estavam numa situação de legítima defesa, e aí você está cercando-se de 2 pontos aqui, né? Você está falando de uma excludente de ilicitude e também você pode fazer uma abordagem nisso, né? Ou de reconhecimento criminal, ou de aspectos de processo criminal, né? De inquérito policial ou de denúncia, mas alguma coisa que, assim, seja um tema que sirva para a OAB e também atente ao que você queira falar, entendeu? Tenha alguma coisa a ver com a OAB. Essa é minha dica para vocês, mas nada impede de você querer fazer o TCC que você, esse tema aí, que é um tema legal, mas eu indicaria para você fazer na pós. Faça durante a graduação alguma coisa que você vai usar lá na OAB, que não seja tão filosófico. Tá bom. Tá? Boa noite também. Boa noite para você. Tudo de bom. Obrigada da companhia. Tchau. Tchau. Professora. Oi. É a Tamires, boa noite. Boa noite. Só uma dúvida. Eu andei olhando o AVA e aí, né, tem aquela opção de ver, é como se fosse um extrato das avaliações. Uhum. E tem algumas, não na disciplina da senhora, mas tem algumas disciplinas que a minha avaliação aparece como zero. Será que é porque os professores ainda não corrigiram? Você diz essa disciplina, você diz qual, Tamires? A avaliação, está escrito lá, tipo, avaliação transversal, avaliação, como que está escrito, você lembra? Peraí, deixa eu tentar abrir aqui. É a avaliação, é como se fosse a avaliação principal, alguma coisa assim. Então é porque os professores não lançaram. O prazo para o lançamento, Tamires, é até dia 1º. Se eu não me engano, é até dia 1º. Então, geralmente, o pessoal ainda não lançou, né? Mas se for problema, por exemplo, na sua avaliação transversal, que vocês estão fazendo, inclusive fica de dica para vocês, façam um desafio nota máxima, que vocês vão ver como vai subir as avaliações de vocês. Se for a transversal, eu recebi alguns problemas lá em Itapecerica que não estavam subindo. O aluno fazia, aparecia para ele e não estava subindo. Aí eu reportei o problema e eu vi que em Taboão algumas matérias também não estão subindo a transversal. Mas nesse caso aí, provável que seja porque o professor ainda não lançou. Ok, professor. Mas reporta, até semana que vem, se não tiver, você fala com o Chiquinho, tá? Que aí ele vê para você. Tá, obrigada. Nada. Mais alguém? Meninos, meninas? Se não tiver mais perguntas, eu deixo um grande beijo para vocês, desejo boa noite, ótima semana, muita saúde para vocês e para a família de vocês aí, tudo de bom. Tá bom, professora, muito obrigado. Boa noite, fica com Deus, tá? Amém, você também. Professora, posso aproveitar? Como eu estou começando hoje a sua aula, os demais também, estou um pouco perdido em relação a esse material, de como eu consigo, os livros que eu preciso estudar. Você sabe com Mas quem você já tem, Adilson, o acesso ao AVA? Já foi liberado? Já tenho. Já tem? Então. Já. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês para fazer um exemplo aqui para vocês. Tá. Vamos aqui. Eu tenho que ver se... Peraí, deixa eu tentar entrar em um login de algum aluninho. Uhum. Peraí. É que eu tenho uma...
Tem uma aluninha coringa aqui que me deu o login dela para quando eu precisar demonstrar. Eu precisava verificar porque eu preciso correr, né? Porque tá um pouquinho em cima já para fechar esse trimestre, né? Mas assim, quando a gente entra aqui no curso, a gente fica perdido, tanto entrando depois como entrando antes. Aí a sensação é geral, viu? Se você falar assim para mim, professora, eu estou entendendo tudo que vocês estão falando, aí a gente tem que levar você para o estudo, porque daí alguma coisa está errada, né? Porque direito não é assim de primeira. Você está visualizando aqui a tela, minha tela, que está o login da Débora? Deixa eu carregar. O AVA é assim que funciona, ó. Aqui, ó, você vai ter, então, entrar aqui para ver as disciplinas, ver o livro, né? Depois você tem que dar uma fuçada em tudo. Você vem aqui, ó, desafio nota máxima, você tem que fazer. Toda semana você vai lá e faz o desafio. E estudar no AVA. Clica em estudar no AVA. Vai aparecer essa telinha para você. É que o meu computador, ele é chinês. Tudo é chinês, né? Deus fez só o céu e a terra, o resto foi a China. Vamos aqui, olha lá. Vamos puxar a sardinha para o meu lado, vamos para a metodologia. Ó. Tá vendo aqui? São as disciplinas que essa menina tem em Itapecerica, né? Aqui vai estar as suas disciplinas. Ó, você vem aqui, ela tem penal, ela aqui, metodologia. A ACC é a disciplina de metodologia. Deixa eu subir aqui. Ó, tá vendo que a hora que você entrou na metodologia, a primeira coisa que vai aparecer para você é o livro didático. Certo. Ó, clicou no livro didático, você pode imprimir em PDF para você ler. Você pode mandar imprimir, né? Você pode mandar imprimir, ou você pode ler em PDF. Aqui essa é a apostila que eu sigo para preparar as aulas de vocês. Então, tudo que eu estiver falando aqui, o fundamento está na apostila. Ó, tá aqui. Opa, cliquei no lugar errado. Ó, aí, tá vendo as unidades aqui? A gente já está chegando no final da unidade 2 nessa semana. Cada uma dessas unidades equivale a um dia de estudo. Oh, meu Deus, será que não vai abrir? Se não abrir, é problema do meu computador. Deixa eu ver se abre mais. Deixa eu ver aqui. Eu tô acompanhando aqui. É que eu estou no livro didático. O meu também não abriu. Tem que sair do livro didático. Deixa eu sair. Volto para a página inicial. É por causa que tá o Teams aqui, que ele tá lento. Ele é ruim, mas não é tão ruim assim, né? Então, cada um daqueles quadradinhos é uma disciplina diferente que você vai entrar. Aí aqui, ó, agora vai aparecer. Não tá aparecendo. Agora por quê? Acho que é o problema é o meu, mas quando você entrar aqui, eu acho que é geral, também não está abrindo aqui no meu. Você não está? Então é algum problema que está tendo aqui. Geralmente nessas intermitências aí, tem que... Cada uma que você abrir aqui, você vai entrar, vai ter escrito sessões. Aí nas sessões que você entra, você vai conseguir ver as aulas gravadas que a gente já teve e também os materiais didáticos, vai ter questões sobre a aula que você pode responder para ver se você fixou o conteúdo. Nunca aconteceu isso de não querer abrir, mas é assim que funciona. Depois você dá uma fuçada aí, acho que você dá uma fuçada aí no seu AVA, que ele é super autoexplicativo, viu? Então você vai conseguir... Agora, esse da nota máxima é legal fazer. Muito, muito, porque eu estou aconselhando, que eu sou coordenadora lá em Itapecerica, da Serra, e aí eu estou aconselhando os alunos a fazer, porque as notas deles estão subindo muito com o desafio. Toda semana tem lá 8 exercícios para fazer e a nota sobe.
Então, eu estou falando lá e eu aproveito e falo para vocês também aqui. Uhum. Ah, perfeito, professor. Maravilha. Já me deu uma luz aqui no final. Legal, à medida que vierem as dificuldades, a gente vai tirando, tá? Você pode contar comigo, com o Chiquinho, com todos os professores, que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá ótimo, eu agradeço, então. Muito obrigado pela aula e uma boa noite, professora. Igualmente para você, tudo de bom, Adilson. Bem-vindo novamente. Obrigado. Então, pessoal, professora, me fala. Aproveitar que o pessoal saiu, né? Tem poucos alunos na sala. Referente ao TCC, eu não sei se, acredito que não, em relação à problematização, a questão 20, né, tem uma problematização, aí eu coloquei constitucionalidade e controle, né, de constitucionalidade, e na problematização eu falei se seria uma concentração de poder, uma segurança jurídica. Fica difícil para trabalhar esse tema? Você vai ter que explicar um ou outro, você vai ter que explicar os dois, né? Eu acho que, assim, é um tema, você vai ter que explicar se o controle de constitucionalidade, eu acho que ele tem essas duas vertentes, viu, Manuelson? Não, se você gosta do direito constitucional, se você quer falar sobre direito constitucional, sim, pega um livro do Pedro Lenza. Pedro Lenza é legal para falar de controle de constitucionalidade. Professor Marcelo Novellino, ele é muito legal de falar de controle de constitucionalidade. Se você gosta desse tema, faz sim. Inclusive, na prova da OAB de constitucional, o que pega é controle de constitucionalidade. Se você dominar controle de constitucionalidade, você está dentro. Então, eu acho que você tem que ir para cima, sim. Uma outra dúvida, professora. No nosso TCC, a gente vai fazer lá a descrição, né? Meio que um resumo. Mas, por exemplo, eu posso, ao final, dar a minha opinião, eu falo fazer uma análise crítica. Ou, por exemplo, não seria adequado? Na conclusão, você pode fazer sua análise crítica, sim. Na conclusão do tema, né? Desde que você desde que você explique o tema, fundamente, você pode fazer sua análise crítica, sim. Né? Se a sua criticidade tiver fundamento na doutrina, né? Se tiver alguém falando a mesma coisa junto com você, aí te dá uma segurança maior. Não tenta inovar a tese nessa hora, não, que a nossa pesquisa ela é descritiva, né? Por exemplo, só tirando as dúvidas, né? Em relação à problematização, né? Se é uma concentração de poder ou uma segurança jurídica. Ao final, se eu optar por uma das duas... Concentração de poder, você diz por quê? Por que você acha que é concentração de poder, o controle de constitucionalidade? Porque está na mão do STF? Controle constitucional concentrado? De certa forma, sim. Acho que, pelo que eu vi, as maiores decisões, né? As decisões maiores são do STF, não é isso? Não, é que, na verdade, o STF, ele é o guardião da nossa Constituição. Imagina que a Constituição que o nosso ordenamento jurídico é uma árvore. O tronco dessa árvore é a Constituição. E os ramos dessa árvore, os galhos dessa árvore, até que minha filha chegou. Os galhos dessa árvore são os ramos do direito. Então, vamos pensar que eu venho entrar com controle de constitucionalidade, uma ação de controle de constitucionalidade sobre a reforma da Previdência, que está ali num galho, lá a reforma da Previdência, ou, mais fácil, reforma trabalhista, que está lá na CLT. Vai. Então, o que eu estou querendo com o controle? Dizer que esse galho da Constituição não é compatível com a Constituição. E quem que vai dizer se é compatível ou não é compatível vai ser o STF. É o STF que tem o machado para cortar esse galho que não é compatível com a Constituição. Dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos a hierarquia das leis. Só pode existir uma lei no nosso sistema se ela for compatível com a Constituição. Se ela não for, ela é cortada pelo controle de constitucionalidade.
Então, não é que o STF tem o poder maior, é que o STF é o guardião da Constituição. Só ele que pode declarar, né, em abstrato, uma lei inconstitucional. Agora, nós temos o controle concentrado, que é do STF, e o controle difuso. O controle difuso é feito por qualquer tribunal, pode ser feito por qualquer juiz. Por exemplo, eu posso entrar com um pedido aqui no Foro de Tabuão, falando que eu quero controle difuso de uma lei. Aí o juiz aqui do Tabuão pode dizer que essa lei é inconstitucional. Mas aí só vai valer para o meu caso. Então, você tem que dar uma estudada aqui no direito constitucional. É claro que durante o curso você vai reforçar os seus estudos, mas se você gosta de ler sobre isso, você vai ver que é um estudo legal, é um estudo interessante, né? Por exemplo, o controle de constitucionalidade prévio, antes da lei nascer, né? Já tem a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que já mata no ninho, conforme eles fizeram esse tempo atrás lá com a diminuição da maioridade penal, vão matando no ninho as coisas que são provavelmente inconstitucionais. É porque assim, professora, lógico, eu tô começando agora, né? Então, de certa forma, aproveitar aqui o momento, né, para tirar minhas dúvidas. Quando tem, por exemplo, uma norma escrita, né, e literalmente ela fala algo, eu sei que foge um pouco. Manoel, não precisa se justificar, não. Eu sou só professora, pode perguntar. Tá. Você não fica com medo, não. Às vezes é timidez, mas pode falar. Por exemplo, aí tem a norma ali escrita, né, e a literalidade diz algo. Aí o STF, ele vem e ele pode interpretar a norma, dar um sentido diferente daquilo que está escrito de forma literal. Eu sei que tem, por exemplo, uma série de interpretação conforme a Constituição, a interpretação que ele dá, né? Você não adianta você querer me espremer muito com direito constitucional, porque eu não tenho especialidade nisso, mas o meu conhecimento de direito constitucional, de controle de constitucionalidade, ele é bem raso, viu? Eu não sei muito, assim, para te ajudar. Mas pode falar, se eu não souber... é porque, em relação ao tema, quando eu escolhi, qual foi o entendimento que eu tive? Se o STF ele pode interpretar a norma diferente da literalidade, no controle de constitucionalidade, por exemplo, quem me garante que não existe um jogo político e que esse controle, de certa forma, seja para beneficiar o B? Então, seria mais ou menos nessa linha de raciocínio, entendeu? Que eu estou indo. Em relação também... Não, mas aí você está entrando assim, porque assim, a forma mais pobre da gente interpretar uma lei é pela literalidade. Você vai aprender na lei de introdução às normas do direito brasileiro que existem várias formas de interpretação. Você tem a interpretação sistemática, né, que eu estou interpretando aquela lei, mas dentro de um contexto, de um sistema. Eu tenho a interpretação extensiva, a interpretação restritiva, eu tenho a interpretação literal, a interpretação jurisprudencial. Então, não pense só que só existe a interpretação literal, né? E o STF, ele não é vinculado a nenhum poder político, até porque existe o princípio lá da vitaliciedade, que ele coloca um ministro ou coloca um juiz, a pessoa passou dentro dos cargos do judiciário, eles são vitalícios, eles são irremovíveis e eles têm irredutibilidade de subsídio. E por quê? Porque eles são intocáveis. Então não adianta vir um presidente, não adianta vir um congresso e falar assim, julga da forma que eu estou mandando. Porque eles não precisam se submeter, o cargo deles não está à deriva. Eles não vão perder esse cargo. Então, eles não precisam se submeter à pressão política. Né? Mas não poderia ter um interesse monetário? Pode ter, mas qualquer ser humano pode ter. Aí a corrupção ela está enrustida no ser humano, né? Ela está incrustada no ser humano. Agora, já para evitar essa pressão política de, eu estou no governo A ou B, você vai ter que interpretar a lei conforme eu estou mandando por pressão política, vou te tirar daí, isso não existe no nosso sistema
justamente porque o pessoal do judiciário ninguém mexe. Político muda ali de 4 em 4 anos, né, com exceção do senador, que é de 8 em 8. 8 em 8 anos trocam-se, né, 2/3 do Senado. Mas judiciário não. Então, para onde você está querendo seguir aí no seu tema, né, eu acho meio arriscado, Manuelson, para uma graduação. Para uma pós-graduação, eu acho que é super válido você defender sua tese. Mas, não sei, enfim, né? Senhora, você vai pegar. Teria uma sugestão? Explica o controle de constitucionalidade. Explica o que é o controle de constitucionalidade, né? Explica qual que é o controle difuso, o controle difuso, controle concentrado. Aí você pode falar dentro da problematização, né? Você pode falar no sistema jurídico brasileiro como uma lei pode ser declarada inconstitucional. Você problematiza desse jeito. Ou se determinada lei, ou você pode falar sobre, enfim, vários temas que podem existir aí, que estão em voga, né? Pena de morte, se é possível você implantar a pena de morte no Brasil, se é possível, por exemplo, você reduzir a maioridade penal, coloca lá a maioridade penal com 16 anos. Isso daí está dentro do tema de controle de constitucionalidade. Imagina que o legislativo resolva legislar alterando o Código Penal lá, colocando lá que os inimputáveis são até 16 anos. Se isso for submetido ao controle de constitucionalidade, como que é feito? Entendeu? E não você falar sobre interpretação. E eu não estou querendo cortar suas asas, não. Só estou dizendo para você que é um tema que você possivelmente você vai ter dificuldade para achar essa problematização nos livros de constitucional, porque ele é muito aprofundado para uma graduação. Mas à medida que você for estudando, Manuelson, pode ser que você ache, né? Porque o meu estudo não é de direito constitucional, mas pode ser que conforme você fosse aprofundando no estudo, você ache resposta para a sua problematização, e ela pode mudar a qualquer tempo. Então já começa a sua pesquisa. Tudo bem então, professora. Tá? Faz o que seu coração manda, sempre. Tá certo. Vou conversar com outra professora também para ver a opinião dela, mas já deu uma luz aqui. Tá? Legal. Então, beleza. Obrigado, tá? Pronto. Obrigada eu. Tudo de bom para você. Boa noite. Boa noite. Reginaldo, tem alguma pergunta? Will? Então, boa noite para vocês, pessoal. Vou encerrar aqui nossa gravação.